Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mestre TV e na oportunidade de hoje eu vou falar para você quanto você precisa investir em marketing digital. Essa provavelmente é a pergunta que vários empresários têm ou várias pessoas que estão iniciando no marketing digital têm. Fábio, quanto que eu preciso botar realmente no marketing digital para ele me dar retorno? Então a gente tem alguns passos que normalmente nós utilizamos aqui na Mestre para desconstruir o pensamento e chegar numa resposta. A primeira e não muito longe, do cenário real de todas as empresas, eu costumo perguntando qual que é o seu faturamento mensal? O cara fala lá, eu faturo por volta de 80, 100 mil reais mês com o meu e-commerce, por exemplo, ou com a minha empresa no geral. Isso eu tô falando da empresa no geral, não tô falando só no digital não. Minha empresa que é uma, é um consultório de dentistas, a gente fatura, 50 mil reais por mês. Só tô dando uma arredondada nos números para ter uma ideia. Próxima pergunta é, o quanto você fatura no ano? Quando você, olhando os últimos 12 meses, quanto você faturou? Tô falando de receita bruta, tá? Não tô falando de lucro. Tô falando de receita bruta. Ah, eu faturei, baseado nos 80, a gente chegou a fazer 3 milhões, Alguém pode falar assim. Ou eu faturo 1 milhão, Fábio. O ponto principal é ter uma noção de quanto você tá no mês e o quanto que você faturou nos últimos 12 meses para saber se é um crescente ou se é uma queda, tá? Essa é a primeira linha de qualquer empresário para você saber como é que estão as finanças da sua empresa. Primeiro, o lado bruto, Segundo, que eu gosto de perguntar aí junto, qual a sua lucratividade, ou seja, sua margem em cima do que você vende. Então, dos 80 mil lá que eu falei do valor, ou 50 mil, que você quiser fazer referência, quantos por cento realmente são lucro da empresa? Ah, 20%, Fábio, dependendo do mercado você pode conseguir 50%, dependendo do mercado você vai conseguir 10%. Ou ainda, se você vender eletroeletrônica, é bem provável que esteja próximo dos 5%. A pergunta é, qual é o seu lucro? Porque o lucro vai ser muito bem olhado por um empresário para saber se ele tem poder de fazer investimentos. Porque você não consegue tirar da operação no dia a dia se você não oferece, se você não trabalha com marketing digital ainda, Então, vou tirar da onde? Normalmente a gente vai tirar uma parcela do lucro. Segundo passo aí, eu já falei sobre lucro. Terceiro passo, qual o tamanho da sua empresa? É uma empresa de um homem só, vamos chamar assim, Ou é uma empresa de várias pessoas? E por que eu pergunto normalmente empresa? Porque às vezes a pessoa fica meio assim de falar o faturamento e olhando pelo tamanho da empresa a gente consegue ter uma noção um pouco mais clara de qual é o tamanho da folha de pagamento da pessoa. Dependendo da sua região, ver um salário médio, eu normalmente calculo baseado em R$2.000. Então eu faço 2.000 versus a quantidade de funcionários, vamos chamar assim, de colaboradores, e eu tenho uma noção superficial de qual é o tamanho da folha salarial. Eu ponho pelo menos 50%, porque são os encargos, Eu tô arredondando ainda para baixo, tá? Não tô dobrando, Mas pelo menos 50% aí eu adiciono e eu consigo ter uma noção de o quanto ele põe em mão de obra, em pessoas para trabalhar no dia a dia. Outra pergunta fundamental é, a empresa é líder de mercado, mas é realmente líder de mercado? Então, por exemplo, se eu falar agência Mestre é agência líder de mercado de agência de marketing digital no Brasil, não é. Existem várias agências que têm um patamar como o nosso ou agências gigantescas que trabalham no on e off. Então eu não me considero uma líder de mercado. Ah, é uma líder de mercado em SEO? Considero que é uma agência líder de mercado em SEO sim. Já é uma líder de mercado em inbound marketing? Não sei, a gente vai descobrir indo para o RD Summit, sabendo como é que está o nosso nível frente às outras agências. Mas na essência, isso quer dizer o que para você? Quanto de dinheiro você precisa se esforçar para o público perceber que você é líder de mercado ou que você tem um grande diferencial? Se alguém me fala, Fábio, eu estou começando agora, lancei minha empresa faz um mês, olha, provavelmente você precisa de uma estratégia de marketing muito pesada, com muito investimento, que a pessoa precisa confiar na sua marca. Se você já é líder de mercado, a confiança da pessoa é muito mais fácil. Por exemplo, se eu falo Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, você conhece as marcas, você pode comprar. Agora, se eu falar loja do Fábio, você vai falar, cara, que loja é essa? Nunca comprei lá. Posto até no Facebook, alguém já comprou na loja do Fábio. Então isso faz toda a diferença, porque é o que a gente em marketing digital às vezes não percebe, é que o branding faz a diferença na hora da tomada de decisão. E às vezes o teu custo por aquisição está mais alto porque o teu branding é fraco, A tua marca é fraca ainda. Então, resumindo, olhando aí em termos de faturamento, cenário e tudo mais, empresas que já são consolidadas no mercado, que tem um número de funcionários bem elevado, vamos dizer assim, olha, a Mestre tem 40 funcionários, uma empresa que tem 80, 1000 funcionários, normalmente eles vão
investir de 6 a 12% em marketing, né? Ou marketing digital, quem quiser se operacionalizar mais no marketing digital, mas de 6 a 12%. Eu sei que existem outras recomendações do Sebrae, o Sebrae faz uma recomendação de por volta de 5%, mas eu ficaria mais na linha dos 6 a 12% para uma empresa já consolidada, já com vários funcionários, com bom faturamento, pelo menos esse percentual seria interessante. Então, por exemplo, uma empresa que fatura, está no Simples Nacional, por volta de 3,5 milhões, ele vai investir pelo menos uns 10% desse valor durante o ano em marketing, principalmente em marketing digital. Já uma empresa nova, a faixa que a gente gosta de trabalhar é de 12 a 20% do faturamento dessa empresa. Óbvio, você tem que observar margens de lucro dessa empresa. Normalmente, quando ela está no começo, as margens de lucro são melhores, porque ou ela está com mão de obra em lugares estratégicos, o produto é inovador, tem pouca concorrência, normalmente ele encontrou uma brecha para ter um bom lucro. E aí a gente coloca mais ou menos essa faixa de 12 a 20%. Então, olhando numa empresa de talvez um faturamento de 500 mil no ano, né, uma empresa que está começando, 20% dele, pelo menos aí os 100 mil reais, a gente deveria fazer de investimento em marketing digital para gerar o resultado. Então essas são as faixas mais ou menos que a gente trabalha. Se estava procurando uma faixa, é isso. Só que aí a pergunta é a seguinte, tá, beleza, Fábio, eu sei a faixa, mas como é que eu mensuro? Então é importante, por que eu gosto muito do marketing digital? Porque tudo é mensurável, né, no marketing digital. Dá para você saber exatamente o quanto de resultado você tem através das suas campanhas do AdWords, do Facebook, do trabalho de SEO, dos seus conteúdos do blog, de toda a sua estratégia de nutrição através do inbound marketing. Tudo dá para você mensurar realmente. Óbvio que esse vídeo aqui não dá para falar sobre como você vai mensurar cada um dos canais, mas existe um pilar central que é o Google Analytics. Tem lá no mestreacademy.com, se você entrar, tem um curso de Google Analytics para quem quiser aprender mais, e tem outros vídeos que eu já gravei aqui no Mestre TV e também no meu canal lá no Fábio Ricota, é só procurar no YouTube, que você vai encontrar, tem vários vídeos sobre Analytics, alguns recentes que eu gravei com o Frank, outros que eu gravei sozinho falando sobre indicadores, mas o importante é que você tenha em mente que tudo no marketing digital dá para mensurar, então dá para eu saber o retorno sobre o meu investimento. Então se eu botei 5 mil esse mês, eu consigo saber quanto retornou esse mês. Se eu botei 10 mil no mês que vem, eu sei quanto que retornou. E o detalhe, você tem que ser realmente arrojado quando está começando no teu negócio, ele precisa ganhar tração. Então às vezes eu vejo empresas com um ROI interessante, dando lucro, né, através do investimento. Então, pô, tô investindo 5 e tá voltando 50 e a empresa continua com 5 no mês seguinte. Você tem que aproveitar o momento do mercado para realmente investir mais, fazer alguns incrementos de investimento. Aí o incremento vai muito do seu perfil, de quão arrojado você é. A gente brinca aqui na Mestre que a grande ideia é dobrar o investimento se o retorno estiver legal. Desde que você tenha as métricas corretas, você pode dobrar o seu investimento, né, baseado no seu retorno. Então, eu tô tendo retorno de 10, cara, dobra o seu investimento, vê se acompanha, se a curva acompanha, vê se a sua equipe de marketing, se a sua agência consegue realmente produzir um ROI. E o grande detalhe é, desde que você esteja tendo lucro, o trabalho em marketing é importante porque você aumenta a percepção da sua marca, você adquire mais clientes, esses clientes vão falar mais de você, você vai ter mais cases, vamos chamar assim, de sucesso para conseguir vender mais no boca a boca também. Então é uma venda, acontece em vendas indiretas depois. Uma vez que uma pessoa investiu uma grana em trazer uma pessoa para ser cliente da Mestre, se a gente faz um bom trabalho, ela vai falar para outras pessoas, mas é aquele meu investimento inicial lá que possibilitou isso. Então abra sua mente, os investimentos em marketing digital precisam ser intensos, precisam ser fortes e mensurados, tá? Porque sem mensuração você não sabe realmente se a sua empresa está dando certo. Eu queria aproveitar e deixar você com o vídeo aqui do lado para você aprender a vender mais com inbound marketing. Tendo em vista que eu já ensinei as faixas, confere um pouco dessa estratégia que é muito interessante e o vídeo está aqui do lado. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você ainda não acompanha o canal, aproveita para se inscrever e se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que eu falei por aqui, que venha na sua mente, você queira debater ou me perguntar, deixa nos comentários. Vai ser um grande prazer te ajudar. Um abraço e até a próxima.